Eu vou começar a gravar aqui, não é? E a gente fica aqui já registrando o que a gente for conversar. A Luciana acabou de mandar uma nota. Oi, Marisa. Antes de você começar. Ah, você já começou a gravar? Comecei. Você quer? Eu dou uma eu queria. Então, eu estava falando que a Luciana, a mãe dela foi operada na sexta-feira para remoção, acho que do câncer de útero, né? E teve algumas metástases. E ela recebeu agora a notícia que a mãe ia ficar na UTI, né? Durante a recuperação. Mas parece que ela já foi liberada para o quarto. Então ela tem que ter um acompanhante. Então ela teve que sair correndo, assim, né? Para atender a mãe. Os irmãos estão no interior, eu não sei. Então ela pediu 1000 desculpas, não vai conseguir participar. Bom, foi agora, 5, 10 minutos atrás, né? Eu falei, tudo bem, né? A gente vê o que dentro da dinâmica que a gente se predispôs a fazer, né? Então vamos lá. Então, Silvia, você habilita o seu microfone e você se apresenta, né? Dizendo do seu interesse aqui do grupo e o seu trabalho aí na Conscienciologia, o que você tem feito, tá bom? Rapidinho. Bom dia a todas, obrigada pela oportunidade. Bom, eu já estudei de tudo na minha vida, já tive umas 10 ou 15 profissões, nem vou citar aqui, mas é assim, eu estou vendo que essa minha encarnação está sendo muito produtiva, estou aprendendo muito. E de uns 15 anos para cá, eu comecei a estudar a parte pessoal, a parte de psicologia, psicanálise, vários tipos de terapia, porque eu sentia que isso era uma coisa que me faltava e eu precisava lidar com as pessoas e não sabia como. Aí eu fui parar em vários lugares, dentre eles a Conscienciologia, fiz muitos cursos na Conscienciologia, participei de muitos cursos em Foz do Iguaçu, em São Paulo, e tem me acrescentado muito. E como o próprio professor Valdo fala, né? A última parte da sua vida, que é o meu caso, você dedica o máximo possível para ajudar as pessoas, para levar o autoconhecimento, e é isso que eu estou tentando fazer. Então, é isso. Eu larguei já tudo que eu fazia antes, larguei meu consultório, larguei tudo, estou aposentada, e agora eu estou trabalhando em cima desse blog que eu fiz, estou tentando divulgar ao máximo, porque são várias linhas de conhecimento, várias linguagens diferentes, mas tudo tem a ver um com o outro, cada um fala de um jeito, mas tudo se completa. Todas essas escolas eu estudei, não só isso e muito mais. Como chama o seu blog, Silvia? Então, eu vou dar um nome aqui para vocês. Tá vendo o chat? É só você ver um balãozinho embaixo, você clicar, ele vai aparecer. Geralmente, se você tá vendo, se você não tá vendo todo mundo na tela, para você visualizar o Gallery View, que a gente chama, você clica lá em cima, vai aparecer Speaker View, Gallery View. Gallery View. Isso. Tá. Agora dá uma clicada, geralmente vai aparecer todo mundo junto. Ok, então eu cliquei no chat. Isso, aí você coloca aí, tá bom? A sua informação. Mas eu não consigo escrever no chat. Tá aqui o nome. Tá aqui o lugarzinho. Espera aí que eu vou escrever, tá, gente? Mas eu vou falar, é rapidinho, é um nome super simples. Ajudando pessoas e animais.blogspot.com. Porque um outro trabalho que eu faço paralelo é levar a conscientização para a parte dos animais, recolho animais da rua, já tive programa no rádio ensinando que as pessoas também têm que cuidar, respeitar. Então, uma coisa junta com a outra. E a única coisa que eu peço, assim, dentro do possível, é que vocês me ajudem a divulgar o nome do blog o máximo possível. Porque isso vai abrir muito, assim, a oportunidade para salvar muitas pessoas, muitos bichos. Hoje em dia tem muito suicídio em potencial, às vezes até do seu lado, que você não sabe. Pessoas com depressão e síndromes de todos os tipos. E isso aí, se você entrar em algumas escolas e estudar e fizer, quer dizer, se a pessoa entra em determinadas escolas, estuda, faz as mudanças necessárias, porque primeiro ela precisa compreender para mudar, né? Aí ela economiza aí 15, 20 anos de terapia, começa a viver mais feliz, começa a criar no seu meio uma energia melhor e assim, uma coisa puxa a outra. Eu vou escrever o nome do blog, vou sair, e eu agradeço a presença de todas e antecipadamente pela divulgação. Tá? E aí, no caso do seu interesse, no caso de participar do nosso grupo, a gente, logicamente, tem o foco do estudo dos educadores, não é? Claro.
Uhum. E focando, a gente vai voltar aqui rapidinho na discussão dos objetivos do grupo, a Marisa tinha sugerido, né? E aí, para você conhecer também, eu vou passar a palavra então para a Marisa, né, Marisa? Você se apresenta também, enquanto que a Silvia coloca aqui os dados, né? Ok, muito obrigada. Ok, Silvia, depois você fala qual é a demanda, né, para participar também com a gente, que vai ser sempre bem-vinda, tá bom? Obrigada. Ok, meu nome é Marisa, eu moro na Alemanha já há muitos anos e eu dou aula de matemática particular para crianças e adolescentes aqui na Alemanha. E eu sou uma participante assídua, né, Nájila, do nosso grupo REUBEX. E nós nos encontramos todas as quintas-feiras, temos uma palestra ou conversas, e procuramos nos desenvolver para poder nos tornarmos amparadores mais qualificados. Não é fácil, né? Mas estão aí tentando. E nesse grupo, quer dizer, eu estou na Evolucim, né? E nesse grupo a gente está estudando uma matéria, eu acho assim, excelente, também a maneira como a Flávia organiza tudo isso, e dá oportunidade da gente ver essa parte pedagógica, e para mim é muito interessante, né? Eu acho que se tiver alguma pergunta, né, Silvia, tem que perguntar, ok? Ok, obrigada, Marisa. Nájila pode falar também um pouquinho, Nájila? Posso sim. Então, eu sou a Nájila, moro na Suíça já há uns 30 anos, né? Sou voluntária da Evolucim já desde 2017. Acho que sim. Sou desde 2017, início de 2017, primeiro semestre. Sou voluntária também da Consecutivos, coordeno também o grupo da Europa chamado Helbex, no qual tem a Marisa aí que participa. Vou começar agora em setembro, quer dizer, já estamos em processo de formação de docentes, né? É um grupo pequeno que vai acontecer aqui na Europa, de 5 pessoas, eu acho. Nossa primeira aula presencial já está marcada agora para setembro. A Evolucim eu acessei porque eu tenho uma filha que agora já está saindo da fase, quase, está saindo da fase, né? Vai fazer 13 anos agora, logo, logo. Mas foi por causa dela que eu, quer dizer, não por causa dela, mas assim, a Anne, Cátrio e o Eduardo, que conheciam a gente, conhecia a Alice e que nos convidou a conhecer a Evolucim. No caso, já fui a Foz. A primeira vez que fui a Foz fui exatamente por causa da Alice, que ia apresentar lá no evento da Evolucim, lá na sede da Evolucim, as projeções dela, e desde então, aí sempre que eu posso contribuir, colaborar, né, Flávia? Vamos lá, A né? gente está tentando implantar aí algumas coisas, né, trazer a Evolucim mais presente aqui para a Europa. Vamos fazer acontecer, né? Vamos fazer Pois é. Então é isso aí. É isso aí, valeu. Muito bom, Nájila. É bom saber que você já vai começar aí a formação. Quem que vai dar, sua curiosidade, quem que vai para ir para dar? A gente conseguiu com a reaprendência que as aulas presenciais aqui vão ser dadas pelo Eduardo e a Anicat, da Alemanha. Uhum. Porque o grupo é pequeno, são 5 pessoas. Tá. Então, e as aulas online, né, seria com a equipe lá da Reaprendência. Certo. Aí, quer dizer, assim, próximos 11 meses, porque vai ser dado em 11 meses esse curso. Certo. Eu vou estar bem envolvida com isso, porque vai exigir muitas horas de estudo, né? Flávia, que já fez, deve saber aí como é que é. E a Silene também. E a Silene também, né? Silene, Mas bom. Tá joia, muito bom, Nájila. Silene, fala aí um pouquinho. A Silvia já conhece você, mas fala um pouquinho aí do que você está fazendo de bom. A Silvia, eu já acho que tive uma oportunidade de conhecê-la, né? Eu moro também em São José, né, Silvia? E também um pouco em São Paulo, meio a meio. E, bom, o que eu estou fazendo agora, eu sou voluntária da Evolucim, da Reaprendência, e participo do colégio também de Parapolítica, onde o meu tema de pesquisa é justamente a relação entre a reurbanização e a parapolítica. E, bom, então eu estou vinculada à Conscienciologia
por aí, né? Na Evolucim estamos ajudando na formação dos professores também. E é isso. Tem vários temas de pesquisa que eu adoro, mas é isso mesmo. Eu acho que eu já conversei um pouco com a Silvia também, né, Silvia? Legal. Silvia quer falar alguma coisa? Tudo bem? Todos apresentados? Oi, Silene, tudo bem? Ela foi o anjo que me vendeu o livro que faltava para mim, que eu não conseguia de jeito nenhum. Foi aquele livrão amarelo. Reurbanizados, o Reurbanizados. Que estava esgotado. Eu tenho online e acabei preferindo ficar com o digital, a versão digital, porque é muito pesado para ficar manuseando. Eu prefiro, já estou muito acostumada a ler na tela e então. O Reurbanizados é bom todo mundo ter, né? E ele realmente tem a versão digital, no caso para nós da Evolucim, né? E agora também a gente para formação docente está usando bastante, né? Para poder ver, né? Sobre a infância, lactância, aliás, né? Ou dos temas do Comênios aí, né? Então, primeiramente, nós vamos então agora, qual que são os nossos objetivos? A Marisa tinha me pedido um dia desses pelo WhatsApp para a gente retomar um pouco os objetivos. Eu vou compartilhar com vocês no próprio e-mail que eu enviei, não é? No dia 27 de janeiro, que foi o nosso primeiro encontro, nós tínhamos levantado esses 3 objetivos, né? Que seria compreender os educadores históricos europeus em seu contexto de vida e atividades pedagógicas, compreender os seus preceitos pedagógicos, alinhando-os, né, com os princípios concessiológicos, e justamente o Tratado do Reurbanizados seria um desses, né, livros que nos ajudariam a justamente a pensar, a fazer uma analogia, não é? E interpretar esses achados pedagógicos a fim de estudá-los e aplicá-los ou não às atividades reeducacionais, né? No caso aí pensando ou na evolução ou na reaprendência, enfim, no que a gente tiver que desenvolver, né? No nosso caso, nós estamos fazendo sobre a evolução, no caso lidar com as crianças, jovens, crianças, etc, não é? Então, aquilo que a gente achar interessante nas nossas discussões, para você, Silvia, saber, nós então fazemos essa programação de estudo uma vez por mês e, logicamente, a gente tem um material que a gente propõe para estudar. Comênios é um pouco denso, né? Porque ele tem muita coisa que ele escreveu e escreveram sobre ele, né? Ele é considerado o pai da didática, não é? Então, a gente colocou lá no Drive. Você acessou, Silvia, o material? Deu uma olhadinha por cima? Sim, eu acessei o material, não consegui ler tudo, porque deu um problema no meu celular. Agora estou tentando melhorar aqui, o meu computador também está meio complicado. Mas eu aprendi muito, achei muito interessante e achei muito bom, assim, muito ousada a proposta dele para a época, principalmente porque ele tentou ensinar tudo a todos, ou seja, ele se baseou no universalismo. Peraí, então tá bom, então vamos dar uma seguradinha aí, a gente vai fazer uma dinâmica, a gente começou assim, voltando nos objetivos, eu gostaria de saber, Marisa, que levantou né, vamos dizer assim, a necessidade de nós revermos. Você gostaria de colocar mais alguma coisa, Marisa? Você acha que a gente está indo por esse caminho? A gente está começando agora, né? Na verdade, os educadores mesmo, né? Olha, para mim foi importante falar isso com você por causa do seguinte, que eu estou tendo muitas repercussões só de pensar em ler. E hoje, então, eu tenho um programa que eu, assim, para mim, semanal, onde eu tenho 2 vezes por semana, eu reservo um horário para ler sobre o trabalho que a gente faz aqui. E eu comecei a notar que era muito difícil e que eu tinha dores também, eu tenho aí começo a ficar com dor no quadril, mas eu ainda não tinha associado com isso. E aí, quando nós começamos especificamente o Comênios, aí a situação piorou. Tanto que eu fiquei assim, um momento fiquei como assim, sabe quando você, um pouco desconhecida,
né? Eu acho que daria para chamar assim. E daí, hoje, de forma que eu não li, não me aprofundei muito no tema, e nos vídeos hoje, eu falei, não, os 2 vídeos que você mandou, esse pelo menos eu quero ter visto, né? Olha, foi difícil mesmo de aguentar as pontas até o final. Mas você consegue detectar em que momento, em que fala do vídeo você sente maior repercussão? Isso é importante, porque são as sinaléticas, né? São sinaléticas, porque... Por exemplo... não, é ótimo que você está falando. Você diz assim, no momento que começa... por exemplo, foi... Assim, quando se fala do trabalho pedagógico dele, assim, do que ele escreveu, eu me sinto muito bem. E eu encontro alguns pontos que eu defendo dentro do meu trabalho, sem saber que eu estou fazendo isso, não, que, bem... E aí eu acho assim que quando começa a falar, por exemplo, no vídeo eles dizem, fazem aquela comparação, né, que o Lutero aí tinha começado acho do protestantismo na Europa, né? Protestantismo na Europa e o interesse também pelo ensino, né, para as meninas e os meninos por causa da leitura da Bíblia, né? É a parte religiosa que pega, né? Eu não sei ainda bem se é a parte religiosa só que pega. E também quando começa a se falar da vida difícil que ele teve quando criança. Isso nós vamos entrar nesses aspectos, é tá? importante. Mas é realmente muito desagradável, né? Aí fiquei pensando, bom, agora eu vou ver esse vídeo, daí a gente vai ter aula. Mas será que eu vou aguentar ver esse vídeo até o final? Eu aguentei, eu vi os 2 e depois que terminou comecei a voltar de novo ao normal, mas eu achei que seria importante que a gente falasse sobre esse tipo de coisa, porque às vezes a gente quer se preparar para uma aula e não dá, e a gente que não está conseguindo, mas já está havendo uma interferência para a gente não fazer isso, né? Exato, Então, aí são vários fatores. Eu vou passar também para a Nájila para me dizer, nisso que a Marisa falou, se também você sentiu as mesmas repercussões, assim também vou passar para a Silene e tudo, né? E para ver se existe essa coisa comum entre o grupo, né? E para nós também fazermos ações profiláticas, né? Em termos de prevenção, de estarmos mais atentas, não é? Lógico que a gente está mexendo em várias coisas, né, Marisa? Esse passadão nosso, religioso, as consciências com quem a gente deixou talvez para trás, né, que a gente não deu aquela assistência necessária em diversas épocas, que podem estar dentro da nossa psicosfera. Existem as possibilidades do nosso momento atual de trabalhar com a educação com os alunos que nós temos hoje, né, as nossas posturas, as coisas que estão fossilizadas na gente. Eu estou assim falando o que está me vindo, tá? E eu estou procurando fazer esse rapport com essa Equipex, né? Nós estamos aqui, a gente está sabendo ter um campo formado. A gente não está aqui fazendo as coisas e falando e estudando ao léu. Nós temos um grupo de assistência, de interassistência. Então, a gente tem que estar ciente de que a gente está realmente trabalhando as energias de diversas épocas. Em nós e fora. E aí, Flávia, nesse ponto que você está falando, o que poderia acontecer de positivo para esse grupo que está se movimentando? Isso eu não consigo captar direito. A gente lê, a gente fala, a gente conversa sobre isso, e qual é a repercussão no meu corpo? Eu estou vendo, mas o que acontece? Qual é o objetivo disso nesse amplo... Nós vamos chegar lá, eu vou passar para a Nájila primeiro, tá? Então vamos ficar com isso na mente, cada um anota os pontos que a Marisa levantou, porque isso é importante, tá? São as implicações do que a gente está fazendo. Nájila, você também tem algum histórico nesse sentido? Olha, comigo até o momento está tranquilo, certo? Não tenho tido as mesmas percepções ou repercussões como a Marisa. Ela ri, né, Marisa? Mas eu acho que é muito interessante o que a Marisa traz, porque é um tema, é uma coisa que está vindo muito. Eu até falo assim, a palavra da moda agora é para a segurança, né? Tem se falado muito. E é uma situação no qual o grupo nosso na Europa está meio que focado, principalmente porque a gente está aqui no velho mundo, né?
E a gente está, cada um em um país, cada um sozinho nas suas casas, e tendo que lidar com tudo isso. Então, assim, para nós, não é como estar aí a Foz, que para quem está em Foz, ou para quem tem uma unidade ou uma IC próxima, que pode assistir uma palestra presencial, que pode fazer uma dinâmica, que pode, sei lá, ter N ferramentas. Nós estamos aqui e a gente precisa ficar atento realmente a tudo isso, porque, principalmente, também tem um outro fator, esse grupo aqui da Europa a maioria é muito novo na Conscienciologia, de 4 anos para cá, 4, 5 anos. Então, assim, olhando o meu caso, né, eu tento fazer a mobilização, o EV, mas eu não domino. Então, assim, às vezes a gente assimila e tem dificuldade de desassimilar. Um ponto que eu acho que é super importante, que é o que a Marisa traz, é porque a Marisa tem a capacidade de percepção muito boa, muito forte. Então, assim, se ela já tem isso, ela tem que usar isso a favor dela. Eu estou percebendo que não está bom, que eu estou tendo alguma coisa, o que eu preciso fazer? Qual é a profilaxia? É trabalhar mais as minhas energias? É ler um outro tipo de coisa? Então, assim, eu acho que isso é super excelente, porque talvez eu tenha e nem perceba. Pode ser? Você está entendendo? Vai depender de cada um. Então, já é um ponto super importante perceber que alguma coisa está na tua psicosfera ou alguma coisa está, sei lá, o seu padrão energético, a sua proximidade mudou. Então, buscar ferramentas para trabalhar isso. Mas eu acho que a gente tem que realmente ficar atento, né? E devido também pelo fato de que, no caso, a Marisa faz outros estudos também, fora desse, estudos judeus, que também não é... Eu estudei os judeus no ano passado com o evento de Estrasburgo e realmente não foi fácil, foi super difícil fazer esse estudo. Então, assim, o nosso contexto é diferente do que existe aí na maioria. Mas, bom, com relação até agora os estudos que a gente tem feito, está tranquilo para mim. Em relação a Comênios, você leu só o capítulo? Olha só, eu li vou falar, não me aprofundei muito, porque eu estou fazendo um curso da reaprendência da PAI, que é a... Eu também estou. Sobre a auto-reeducação, né? Não, que é o Aceleração da Erudição. Eu sei, então, mas é sobre auto-educação. E aí eu tenho que ler um livro a cada 1 semana e meia, né? Então, assim, eu li um pouco o material que você disponibilizou. Me enfoquei mais em assistir os vídeos, porque isso eu posso colocar no trabalho e eu posso ouvir, entendeu? Então, assim, dei uma geralzona, mas realmente não me aprofundei mais detalhadamente. Tá ok? Certo. E aí, no caso dos vídeos, bom, nós vamos entrar lá. No caso, Silene, você quer falar alguma coisa assim? Não, eu não tenho tido, assim, não tenho percebido essas repercussões também. Ao contrário, quando eu começo a ler, eu me empolga muito e eu só lamento, né, que a gente acaba deixando um pouco para a última hora. Eu consegui assistir os vídeos, li um pouco da didática, mas depois eu vi que nem era, né? Mas vai entrar, né? Porque os vídeos falam da didática. Não, e depois, acessando o trabalho do MEC, que tem 150 páginas, só consegui ler até a 63, mais ou menos. Eu também, Silene, eu também não cheguei até o fim, também fui até aí, até 64. Mas aí, e também o da Pamped, eu li aqueles que eu fiquei, da velhice, da morte, não sei o que, eu li. Depois, no do MEC, eles comentam tudo da didática e da Pampédia também, que foi uma fase mais final, né, do desenvolvimento da obra dele. E então, assim, eu me empolgo e lamento não poder estudar mais, né? Eu acho que dá para ler, a gente pega o que é o autor, assim, mas aí já começa a me dar um pouco uma inquietação, porque eu já... E aí, retomando os objetivos, né? Eu vejo que, assim, a gente tem só o objetivo de compreender e, eventualmente, aplicar.
porque para mim também é interessante esse estudo, porque eu também atuo na área do ensino, tal, né? Da educação, de certa forma, né? Então, tudo bem, mas aí eu vejo que, assim, o grupo ajuda numa compreensão mais... É legal a gente consolidar essa compreensão nos encontros, mas eu sou muito inquieta, eu já quero, digamos assim, materializar isso num registro, num artigo, porque senão a gente perde, esquece o que estudou. Então, essa parte da fixação do estudo e do nosso próprio ordenamento do que a gente está absorvendo, né? Logicamente, a gente pegar da teoria para a prática, né, que é a coisa da gente escolher saber ou não. No caso da Marisa, tem também a aplicação mais prática com relação aos seus alunos, crianças e jovens. Eu também lido com a parte do inglês, das crianças. Tá? Crianças hoje não, mas eu penso na Evolucim, eu penso no nosso trabalho em relação à reeducação, não é? Com certeza. Entendeu? Então, assim... E também, assim, essa parte do alinhamento com os princípios da Conscienciologia, nosso convênio tem alguns claramente, né? Isso, agora nós vamos ordenar então as nossas discussões, exatamente. Então vamos ver o que a gente pode fazer para isso. Então, assim, como nós não temos também, no caso da Pampédia, talvez a Pampédia a gente vai talvez deixar um pouquinho, porque a Luciana ficou justamente na primeira parte. Eu não li a Pampédia, né? Não li toda, eu li a minha parte sobre puerícia, que é da idade de 6 a 12 anos, né? E ela pegou justamente o pré-natal e a infância. Mas... Flávia, desculpe só um minutinho. Oi, pois não, Silvia. Eu queria colocar uma coisa aqui que eu acho importante, porque assim como aconteceu com a Marisa, e eu acho que com outras pessoas, ontem à noite, na hora da TENEPS, eu sempre faço a TENEPS à noite, eu não conseguia me concentrar. Eu sofri milhões de ataques, né, extrafísicos, porque eu cancelei um compromisso para participar hoje desse trabalho. Isso sempre aconteceu de forma diferente, toda vez que eu ia fazer um trabalho importante na Conscienciologia. Aí, hoje de manhã, eu fiz a TENEPS, eu pedi toda a ajuda para o extrafísico, eu consegui fazer a TENEPS, eu consegui acalmar esse ambiente que eu estou agora, está uma paz aqui, uma coisa incrível. Então, eu percebi que é muito importante a gente fazer isso antes de uma coisa, de um trabalho assim, porque o extrafísico vai trazer muitas consciências para participarem. Então, vocês não tenham medo se vocês não conseguirem se concentrar, se vocês ficarem nervosos. Tudo isso é uma coisa que faz parte, a gente só tem que saber lidar. Então, eu só queria colocar isso. Tá? Muito obrigada e desculpe interromper. Não, foi ótimo. Eu interrompa sempre que achar necessário, né? Mas é muito importante o que você falou. Eu também já tive repercussões do que você falou aqui para mim. Não é fácil, eu também tenho algumas repercussões, sim, Marisa, né? Uma dessas noites, na verdade, eu recebi a intuição, eu até anotei, eu preciso voltar, daqui a pouquinho eu pego lá, eu não estou com o caderninho aqui, é o caderno que fica, é o nome assim, do Mundo da Paz, alguma coisa assim, ou vai sair um livro infantil, ou uma atividade, entendeu? Que é da equipe, eu sei que é da equipe, falando da paz, né? Então foi interessante, eu peguei só a ideia, e aí eu acordei com a ideia, falei, eu tenho que escrever, senão até ela é rimada, mas eu sabia eu sei que está conectado, eu não tive a profundidade de saber o que vai sair dali, mas eu sei que vai sair alguma coisa, entende? Eu só captei a ideia e trouxe. O nome é como se fosse o nome de uma atividade sobre a paz. Deve ser alguma atividade prática, alguma aplicação, e deve ser dessa equipe aí, porque eu achei estranho a forma como veio, a forma do português colocado, sabe? É uma forma diferente, né? Então, assim, eu não sei de quem que é, não, eu captei simplesmente a ideia só, e depois eu já mostro para vocês. Mas tem muita repercussão mesmo, né? As equipes estão aí, por isso que eu falei, tem que conectar com essa parapedagogia, né? Com esse grupo, porque nós temos trabalho a fazer já em atividade para quem tem, né? Ou seja, com os filhos, no caso da Nájila, você também com os alunos, Marisa, né? A Silvia vai melhor saber, né? O que isso vai ajudar, né? Dentro desses estudos, o que pode ajudar na sua vida prática, e a Silene também com relação à universidade.
Flávia? Então, oi, pois não. Com licença, eu gostaria de falar uma coisa para a Silene. É possível? Lógico. A Silene falou se eu entendi direito, Silene, você me corrige, Sim. como se fosse assim um pouco de ansiedade, né, para acelerar as coisas e fazer um artigo, ou eu entendi errado? Não, acelerar não, porque eu acho até que para cada encontro a Flávia está pondo muito conteúdo e eu acho que a gente não está estudando, a gente está fazendo uma apreensão geral de todo esse conteúdo e o tempo pouco de encontro acaba resultando numa discussão que pega boa parte do que é essencial, mas não é um estudo, é uma coisa meio superficial na minha visão, né? Uhum. Então, o que eu entenderia como estudo é uma coisa que a gente passasse por um processo mais de consolidação disso que a gente está aprendendo e, eventualmente, individual ou coletivamente, não sei, né? Isso pudesse resultar em alguma produção escrita. Então, não estou ansiosa, mas não com o grupo, né? Mas eu já vou ficando inquieta, porque eu estou recebendo tanta coisa bacana, porque o assunto é tão legal, e já começo a ter uma necessidade assim de ordenar as coisas que eu estou aprendendo e sintetizar, sabe? De escrever mesmo. E então não é nenhuma queixa assim em relação ao grupo, tá? Não tenho nenhuma queixa, eu só sinto que eu não posso também me dedicar mais, enfim, né? Eu não entendi como queixa, de maneira nenhuma. Ao contrário, por isso que eu também falei com a Flávia, que eu achasse que era importante que a gente conversasse sobre tudo isto, sobre esse tipo de coisa, para a gente se organizar no sentido. Não é se organizar, para a gente dar espaço para todo tipo de coisa que começa a subir para cada uma, para a gente poder se acertar melhor, e às vezes a gente caminha muito mais rápido se a gente for mais devagar. Sim. Né? Então é importante dar esse espaço. Mas, por exemplo, assim, hoje a gente tem todo esse programa, daí uma sugestão, eu acho que também você faz isso, né, Flávia? Daí a gente vê o que foi feito e aí continua na próxima aula. Eu dei a sugestão aqui no e-mail, né? Vamos iniciar, mas precisaremos de mais. Exatamente. Para não causar essa sensação assim de eu estou correndo atrás e não alcanço nunca, né? E é importante realmente que a gente, o que faça, às vezes é melhor fazer pouco e fazer direito e ver o que faz a repercussão, o que está acontecendo, onde eu vou aplicar, por que eu estou fazendo isso, né? Do que a gente ter um monte de coisa e passando assim muito rápido. Mas a gente pode fazer isso mesmo, né, Flávia? Assim, uma coisa atrás da outra à medida do possível. No tocante o que a Silene falou de ter muito conteúdo, por quê? Porque eu sei que, por exemplo, por isso que eu coloquei o vídeo em primeiro lugar, porque é a forma mais fácil de acesso realmente ao assunto. Né? Então, para todos os educadores, lá naquela listagem do Google Docs, que inclusive está aqui também o link, a gente vai colocando sempre os vídeos, que é realmente como a Nájila falou. Eu coloco lá, eu vou no transporte, eu posso ouvir caminhando, não é assim? Então, assim, a gente tem uma forma mais imediata de pelo menos entrar dentro do assunto, né? Então, hoje a gente já pode começar com relação à própria informação dos vídeos, com relação, porque assim, me veio na mente agora, né? Se nós pegarmos uma linha do tempo de cada educador, me veio agora isso, tá? Então, a gente vai pegar um pouco da infância dele, não é? Que é justamente assim, qual que é a mesologia daquela pessoa? Como foi o início, não é? De vida daquele educador, que é importante. Todos eles são. Rousseau é importante, o Pestalozzi é importante. Se a gente começar a ver dentro da infância de cada um, a gente vai perceber e vai entender por que ele deu naquele resultado de virar o que ele virou, né? No caso aqui,
o Comênios, né? Então, nós vamos entrar dele. Então, vamos falar da infância. Aí depois, lógico, a gente vai entrar naquele processo de entender o contexto, que é justamente o contexto histórico, né? Onde ele estava. Então, a Marisa começou a falar, é o início do protestantismo, como é que era o ensino dos meninos e das meninas, e aí vai, né? Que era aquele meio. E aí vem as ideias desse educador, que vão transformar aquele contexto que não tá legal, né? Que ele se coloca, já pegou uma infância difícil, aí depois o contexto da vida adulta, como que tá, para ele criar a obra, não é? E aí essa obra que é mais densa, que aí é para entender os princípios didáticos, pedagógicos que ele criou, não é? E o que foi feito dentro de algumas exemplificações, se teve ou não, né? Se foi colocado em prática e tal, né? Então, isso é uma outra coisa que a gente tem que ver. Os resultados da aplicação daquilo que aquele autor desenvolveu, não é? Então, nos vídeos, eu sei que o primeiro é uma menina que fala, né? Na verdade, a gente percebe que ela está lendo, né? Ela está falando sobre ele e tal, e comenta um pouco. Dentro disso, eu vou abrir para vocês. Quem viu, a Silvia chegou a ver os vídeos, Silvia? Oi, tá sem o áudio, Silvia. Oi. Oi, eu cheguei a ver, mas esse do Mac não abriu para mim, nem no computador, nem no celular, só dava erro, não sei porquê. E o livro eu li muito por cima. Tá, não, tudo bem. Então, nós vamos começar pelos vídeos, só assim, o que chamou a atenção, se vocês anotaram, eu tenho costume, quando eu acesso o vídeo, eu coloco no chat do Skype, por exemplo, aí eu coloco alguns pontos, não é? E eu vou dar uma paradinha aqui, e aí eu gostaria que vocês, quem viu o vídeo, para poder me falar, por exemplo, o que chamou a atenção no vídeo. A Nájila gostaria de começar. Nájila, quem gostaria de começar? O que chamou a atenção nos vídeos? Quem que gostaria de falar? Eu posso falar? Pode, Silvia, pode. Então, o que me chamou a atenção, que eu vejo como sendo um padrão, não só do Comênios, mas de outras consciências que fizeram um trabalho e agregaram muito para esse planeta, foi a questão da ousadia. O primeiro ponto. O segundo ponto foi a perseguição, que todos eles foram perseguidos, muito perseguidos. Eu não cheguei a ler até o fim a história do Comênio, se ele foi morto ou não. Mas muitos deles foram, não? Então, esse padrão me chama atenção. Quando você quer levar algo a mais, além da perseguição, você tem um contrafluxo muito forte. E muitas vezes resulta na morte da pessoa para impedir. É isso. Agora eu não lembro bem, mas acho que não, ele teve, acho que morte natural, não teve essa parte não, né, de coisa. Mas a gente pode ver sobre a morte dele depois, eu não lembro de ter visto. Marisa? Uma situação que ele viveu que foi muito interessante é que os pais faleceram e ele era muito pequeno ainda. Aí ele ficou nessa comunidade de protestante, foi criado praticamente lá, e o pastor dessa comunidade foi queimado, né, pela Inquisição. E isto marcou muito ele. E daí ele foi enviado para uma escola, né, de protestantes também, né, onde ele começou a estudar. Ele não recebeu muito ajuda no sentido para o desenvolvimento dele educacional. E eu pensei assim que talvez ele deveria ter uma resiliência muito grande, porque ele, na minha opinião, talvez ele tenha tido a oportunidade de refletir sobre as deficiências que ele sofreu. E, através disto, ele teve forças para criar a Magna Carta, como chama? Magna Carta, né? Não, Didática Magna.
didática magna, ele tinha exatamente na cabeça como deveríamos cuidar da criança, do adolescente e tudo. E ele disse, pelo menos o que foi falado, né? A gente deveria adquirir conhecimentos até os 33 anos e somente depois começar a trabalhar. Isso é muito interessante, muito interessante. E também, depois, quando a gente começasse a trabalhar, olha, Nájila, que legal, somente trabalhar 4 horas por dia. Ai, que legal, excelente. 4 horas. Aqui, ó. 4 horas por dia a gente deveria trabalhar para a continuação do desenvolvimento intelectual, né? Quer dizer, exatamente. Eu pensei no professor Valdo, né? Como ele dividia o tempo dele, né? E 4 horas para a Freizeit. A Freizeit é alemão. 4 horas para o lazer. Exato. E daí o restante para dormir e fazer as outras coisas, né? Isso é muito interessante mesmo, né? Alguém gostaria de comentar nesse sentido? Só para... seria levar tudo de jeito, né? Trabalho, estudo e lazer. Exatamente, Nájila. Exatamente, é isso mesmo. Oi. Só mais um ponto que eu gostaria de falar porque tem a ver com o nosso com o evento que teve em Estrasburgo. O que eu gostaria de falar agora é o seguinte: ele nasceu em 1592. Certo? Exatamente. E quando a gente esteve lá em Estrasburgo, nós vimos essa parte, né, Nájila, sobre a religião, o protestantismo, a igreja, a catedral de Estrasburgo, sabe? Então, né, ficou muito assim. E num desses vídeos apareceu assim Lutero colocando como que chama? Uma declaração na porta da igreja, sabe? Essa definição já ficou muito marcada quando nós estudamos a Catedral de Estrasburgo, ok? Então, vem uma relação agora com o protestantismo, daí que ele cresceu, e num dos vídeos foi falado que ele era pastor, e numa outra leitura que eu fiz foi falado que ele desistiu do curso de teologia. Isso eu não consegui esclarecer muito bem, né? E daí eu achei muito interessante. Só mais um ponto, daí eu chego. Aí eu faço assim, para mim me localizar em relação ao Brasil, é muito mais, para mim é fácil, assim, quando eu fico pensando 1592, daí eu penso, o Brasil foi descoberto em 1500, né? Então, imagine só, o Brasil estava sendo descoberto e aqui estava tendo esse problema. Sabe eu acho assim, para mim fica mais fácil assim de localizar os fatos, né? E os parafatos, né? Ok. Silene quer falar alguma coisa sobre os vídeos? Silene, o que você... Não, eu acho que introduzem bem, né, alguns pontos, né, principalmente essa questão da universalidade, né, do ensino, que a gente já tinha visto um pouco na história da educação, né, do direito de todos, essa coisa, né, e também das idades, né, da adequação, né, dos processos educacionais, as diferentes fases, né? Que é lá na Pampédia depois, porque antes ele só punha até a juventude, ele falava muito de ensinar. Isso. Tinha 4 fases. Só 4, aí depois da Pampédia passa para 8. Aí na Pampédia ele diz que né, escola até da morte. Até da morte, a tanatologia. É bem legal, né? Porque ele realmente expande, né? Ele é muito estudioso, né? E outra coisa, no vídeo eu não lembro se eles comentaram isso, mas acho que o que mais impactou para mim, assim, de memória, porque eu não fiz anotações, eu estava caminhando justamente, foi essa questão, né, do universalismo e disso de que todos podem aprender, né? É isso aí. E qualquer coisa. Podem e deveriam, né?
Aí eu achei bem legal. Inclusive essa coisa das mulheres, tudo, né? Na verdade, eu assisti um outro vídeo, um terceiro aqui, se vocês quiserem eu passo para vocês, é o objeto de estudo da didática, é o processo de ensino-aprendizagem. Ele fala a educação dos estúpidos, né? Que para ele coloca, né, educação inclusiva, preocupação de convênios para a inclusão das crianças que têm também, né, suas potencialidades, independente da sua condição de restringimento físico, não é? Eu acho isso bem bacana, né? Pensando nas Conselhos, pensando nessa nova fase de reurbanização, das dificuldades que podem ter, né? Algumas crianças que vão realmente, os conscientes que vão ressomar, né? Então, esse é um dos princípios que para mim pega bastante, fazer uma comparação com esse período da reurbanização das Conselhos, né? Então, são situações em que esse pensamento da escola inclusiva, né, que a gente tem aí na Europa também, vocês já falaram, e aqui no Brasil a gente está engatinhando ainda muito também nisso, é uma dificuldade. Em Portugal eu sei que também é uma dificuldade, no curso do mestrado eles têm também esses princípios da inclusão, que também ainda não está fácil, e eu acho que isso, Comênios tem muito a ensinar para a gente, sabe? Nesses princípios, né, de que todo mundo tem direito a tudo, a aprender sobre tudo. E aí o preparo do professor, ele fala, eu não sei se aqui no vídeo não, mas acho que nas leituras, que o professor, ele tem que, principalmente da escola primária, ele tem que saber muito, ele tem que conhecer muito sobre tudo. E ele fala, é muito interessante, né? Que ele fala assim, até na forma de perguntar, olha como ele pensou. Quando eu li isso, né? Porque eu fiz um curso de especialização de um método para ensinar matemática para as crianças que têm maior dificuldade. Então, nesse curso você aprende até como fazer as perguntas para as crianças, né? Determinadas perguntas. E aí fiquei pensando, imagina essa pessoa há tanto tempo atrás, ele já tinha uma ideia de como que o professor deveria fazer a pergunta na classe. É um negócio incrível, né? Assim. Porque ele considera que, logicamente, as coisas têm que ser graduais, nós temos que respeitar a natureza do aprendizado, assim, a natureza como que ensina, como que a gente deveria se comportar. Bem nessa coisa da puerícia também ele fala, e também nesse compêndio aí do MEC, que é justamente isso, né? Se você tem um pássaro, né, que vai lá e faz o seu ninho, né, que se prepara, tudo tem, ele faz na primavera, ele vai reproduzir na primavera, ele não vai reproduzir no inverno, nem no verão que é muito quente, nem no inverno que é muito frio. Então, essa visualização de estudar a natureza, isso o Pestalozzi também faz. A criança ter contato com a natureza para aprender o processo da natureza, como que as coisas se desenvolvem e levar isso para a escola. Agora, respeitar o nível de conhecimento da criança e entender, captar esse nível de conhecimento que a criança já traz, mesmo que não tendo conhecimento da parte das multiexistências, mas respeitar o que a criança traz para dali partir para o ensino das coisas. Agora, Flávia, o pessoal, se eu entendi direito, ele defende um método só indutivo, né? A gente tem o método indutivo e dedutivo, pelo menos, e às vezes eu vejo que para determinadas crianças é muito melhor começar com o dedutivo para depois ir no indutivo. E ele fala somente do indutivo, né? De uma coisa atrás da outra, que é muito positivo também, né? Assim, esse gradual e tudo. Mas, atualmente, é um ponto que a gente pode ampliar. Eu falando isso, estou sentindo assim como um ataque na nuca. Olha só que engraçado. Mas fica aí com as sensações, mas assim, vai entendendo de onde vem isso e por que vem isso, né? Você tem que levar as perguntas. Veja bem, quando eu comecei a falar que ele tem o dedutivo, não, o indutivo, né? Mas eu não sou contra, eu acho que está tudo bem, mas eu acrescentei o dedutivo, e eu uso também o dedutivo.
No momento que, como se eu fosse, quer dizer, ampliei no uso né? Aí já comecei a sentir uma pressão muito forte na nuca. Só para a gente registrar, né? E ver, para mim mesma, registrar por que isso, né? Então aí você vai precisar, por exemplo, ver, né, a situação, se você puder, por exemplo, dar um exemplo prático, Marisa, de como que você usa o método dedutivo, por exemplo, no seu ensino de matemática. Porque você vê, ele parte das artes e das ciências e ele considera mais a matemática, as ciências para o estudo da criança desde pequeno do que a arte, né? Ele não começaria pela arte, que era o que na Europa se estudava, né? Antes a parte da humanidade, das artes, para depois entrar na matemática. O começo só dá ênfase na parte científica, né? Por exemplo, vou pegar um exemplo bem simples. Para que a gente, aqui na Alemanha, trabalha dessa forma, para ensinar a multiplicação ou a divisão, mesmo a adição e a subtração, há um processo longo, o indutivo. Primeiro, por partes, eles chamam também, até chegar naquilo que a gente conhece. No Brasil, eu me lembro, foi diretamente assim, você tira 320 menos 20. Aí você põe 320 menos 20, vertical, né? E já responde. Até aqui na Alemanha, até que eles cheguem nisso, é um processo enorme. Ok? Esse é o indutivo. E, por exemplo, para multiplicação, até que se chegue nesse que a gente conhece, nós conhecemos no Brasil, por exemplo, 32 vezes 2. 32 em cima vezes 2, não é? Assim, vertical. Aqui não, é feito em horizontal. Mas até que a gente chegue nisto, demora 3 anos, né? Eles estão no 3º ou 4º ano. Então, esse é o indutivo. Vai assim, montando o conhecimento até chegar nisto. Eu tenho crianças, quando vêm assim determinados alunos, eles não conseguem entender bem isto, ou sei lá o que acontece. Então, eu vou no dedutivo, eu vou no final e começo de lá, daí eles se entendem, e daí eu vou no indutivo, começo de baixo para cima. Interessante. E enquanto estou falando isso, né, eu estou sentindo a repercussão nas costas e na nuca. Eu vou anotar isso para mim, o que tem a ver comigo, não sei. Isso aí, já é direito o seu processo aí. Mas isso, é bem bacana essa diferenciação cultural, né, de aprendizagem. Isso é bem interessante. Agora, precisa ver a efetividade disso, né? A gente aqui teve exatamente isso, a gente já veio de uma outra maneira. Agora, você vê que... O objetivo, eu não quero falar demais, você pode me cortar, né, Flávia? Não, mas conclua. Olha, o objetivo central é dar à criança a possibilidade de entender a quantidade, a quantidade, o conjunto, e poder, daí, construir adição, subtração, multiplicação e divisão na cabeça, sozinha, sabe? Sem precisar de papel e nada. Quer dizer, ela para e ela vê, ela sabe, aí eu posso, tem várias técnicas e tudo, né? É excelente. Olha, crianças que conseguem aprender isto, né? Elas ficam assim, na matemática, um negócio incrível mesmo. Agora, tem crianças ou adolescentes que têm muita dificuldade, porque no aprendizado, no livro das escolas, assim, do primário, por exemplo, eu conheço os estudos na matemática, várias escolas diferentes, do primeiro ano, né, primário, até quando a gente o final do colegial, vou chamar dessa maneira. Então, você vê que o livro no primário, às vezes, eu acho muito confuso, porque vem todas essas partes e tem crianças que não entendem nem isso.
isso, como que funciona isso, você entende? No método Montessori, daí é diferente, eles fazem isso, mas com material e uma coisa atrás da outra, com a vivência da criança, sabe? Esse é o ponto, né? Para Comênios, daí voltando para Comênios, né? Comênios mexe com a vivência primeiro, então, assim, a teorização, né, vem depois da prática. Porque você vai imitar a natureza, você vai ver como é que é o funcionamento da natureza e tentar trazer isso para o processo da escolarização, que a criança, primeiro, ela vai ter a oportunidade de aprender as áreas de interesse, que ele fala aqui, ó, as crianças, elas passam a se... Isso no caso das línguas, né, no ensino de línguas. Né, para se comunicar com os países vizinhos, porque antes a didática era a didática tcheca e depois é que virou a didática magna, porque ele desenvolveu primeiro a didática dentro da Tchecoslováquia. Aí ele viu que pelas viagens que ele fez, ele deduziu que aquilo não poderia ser só restrito a um país. Por isso que virou magna, não é magna de máxima, ele também coloca isso lá, num dos textos, mas era uma didática mais ampla, entendeu? Para atingir as outras nações também. Então, aí no caso das línguas, ele coloca como incentivando essa coisa da comunicação com os países vizinhos, né? Respeitar a predisposição das crianças a aprenderem por suas áreas de interesse, isso é essencial, quer dizer, você não empuxa aquela matéria na criança, entendeu? Naquela coisa que ela tem que aprender só aquilo, né? E as crianças precisam ver a utilidade naquilo que estão aprendendo, né? Isso é um dos vídeos, né? Eu acho que isso é importantíssimo, né? Tá vendo? A disciplina na escola, ela não deve ser imposta, né? Por gritarias, espancamentos, né? Ela tem que ser uma educação afetuosa. E se o professor tiver uma boa didática, a criança não terá tempo para ter tédio. Achei isso muito interessante aí dentro do vídeo, né? Que eu assisti, né? Então, nesse sentido, né? De você potencializar o ensino voltado realmente para que as crianças possam desenvolver o seu potencial, né? De tudo aquilo que ela traz, e lógico, e mostrando a elas várias coisas, né? Agora, o que tem dentro de Comênios por ele ser um teólogo, né? É o pensamento misturando a educação e a religião. Aí nós vamos entrar nessa coisa, não é? Mostrando que a educação é para o homem e não ao contrário, isso é importante, mas assim, como que a gente vai ver na Pampédia, né? Quem que leu a Pampédia, a sua parte? A Marisa, eu li que tinha a parte da juventude, né? Eu li a parte dos adolescentes, né? Tá certo, você lê. A Nádia chegou a ver da parte dos adultos, Nádia, alguma coisa? Sim, eu li a parte da idade adulta, né? Da idade adulta. E a Silene no final, né? Porque assim, eu acho que não sei o que vocês achariam, o que seria interessante, né? No caso, para a gente ver isso mais de perto, porque a Luciana tinha a ver com justamente a primeira parte, porque aí a gente vai entrar dentro do aspecto da escola, né? Que aí a gente vai bem dentro do aspecto da visualização dele, né? Porque a didática magna mesmo, que ele concebeu em 1612, ela só foi publicada em 1627, muito tempo depois. Sim, mas isso por causa da parte política. Sim. Não foi, ele fez isso, mas não tinha chão, não tinha para poder publicar, né? Politicamente, a situação estava difícil, né? E assim, esse é um dos aspectos, né, que a gente tem que ver. Aí ele fala, educação precisa se preocupar com os hábitos e tal. Então, a Pampédia é muito essa coisa dos hábitos, né? E a coisa de colocar prece, colocar religião no meio. E fora isso, ele coloca classe 1, classe 2, primeiro ano, segundo ano, terceiro ano. Quer dizer, ele vai bem dentro de um esquema que ele mesmo idealizou, né, para poder passar... mas essa mistura de hábitos, né, de parte moral, né, e aí a gente pode ver no material do MEC, por exemplo. Alguém gostaria de falar um pouquinho mais ainda sobre os vídeos? Ou a gente pode, nós temos 20 minutos, né, para a gente começar a entrar talvez dentro do material do MEC. Eu deixaria um pouco essa parte, se vocês acharem legal, essa parte da Pampédia para nós discutirmos a Pampédia no próximo encontro.
né, melhor. E a gente ir direto eu vou compartilhar com vocês o material do MEC. Eu coloquei algumas observações, se a Silene também tiver. Do MEC, quem leu foi a Silene, até a página 64, que nem eu. Quem mais? Alguém mais? Ô, Marisa, pode pôr. Oi. Eu li também uma parte, mas não fiz anotações. Eu fiz uma leitura mais em geral, sabe? Mas eu também cheguei, talvez, sei lá, 60, mais ou menos. E eu achei muito interessante que no Brasil foi feito esse levantamento. Essa relação chamou muito a minha atenção, essa maneira de trabalhar com esse tema. Eu fiquei bastante tempo nesse início, né? Porque isso foi coisa do Haddad, né? Do Fernando Haddad, quando ele era ministro da Educação, e ele fez de vários educadores que nós vamos usar esses materiais para os outros também, para Rousseau, para Jean Piaget, enfim, né? Ele fez de vários. Aliás, esse de Comênios foi levantado por Piaget, né, gente? Na verdade, esse texto aqui foi coletado de Piaget falando de Comênios. Eu achei demais, entendeu? Isso é Piaget que está falando dele, na verdade, entendeu? Então, assim, aqui, ó, Jean Piaget, tá vendo? É escrito por Piaget. Vocês estão vendo? Não, acho que vocês não estão vendo. Deixa eu voltar aqui, deixa eu compartilhar o que eu estou mostrando aqui. Eu acho que eu não sei se falei para todo mundo, mas eu conheci agora uma pessoa da Conscienciologia de Finlândia, só pelo, como chama? Online, né? E ela estuda Comênios, mas ela estuda mesmo profundamente. E ela já ela para participar do próximo. Mas ela não fala português, sabe? Bom, eu inglês, né? Mas a Silene a Silvia fala inglês, a Nájila inglês. Nájila, tudo bem? O meu inglês é miserável, eu não falo inglês ainda. Oh, really? Para nós seria o inglês. Meu inglês é igual ao da Marisa também. Agora, o que poderia, talvez, se ela tiver interesse, que ela possa falar da experiência dela em inglês, e aí, talvez... A gente traduz, né? E você traduz, porque ela esteve no museu em Praga. E ela falou que quando ela entrou no museu, ela teve tanta repercussão. Imagina, né? Uma pessoa que está ali tão ligada, né? E ela é muito estudiosa sobre ele, sabe? E ela falou, se a gente quiser material, ela pode passar. Bom, eu posso falar com ela, talvez ela possa... É interessante, né? Porque a pessoa, ela tem... Ela poderia falar em inglês sobre a experiência dela. Você poderia... Somente eu e a Nájila não somos muito boas em inglês, não? A Silene fala inglês? Fala um pouco. Fala assim, Silene, fala assim. Você tá com o áudio cortado. Eu mal entendo. Não, eu tenho uma prática mais de leitura e ainda assim não é tão fluida como eu gostaria. Bom, então você entende. Não falo. Eu entendo um pouco, mas... Então, tá bom. É mais a questão de entender, porque eu penso assim que se a Nájila e a gente tiver um pouco de dificuldade, a gente também pode ouvir na gravação, mas aí você também pode traduzir algumas coisas, né? E ela poderia apresentar, assim, o trabalho dela, dar umas dicas, assim. Eu posso falar com ela, ok. Seria bacana. Silvia também? Silvia, em relação a línguas, como é que é? Oi, Silvia. Hello, hello. Agora eu consegui. Olha, eu aprendi inglês muito tempo, mas depois que eu aprendi alemão e morei na Suíça, então, para mim, eu começo a falar inglês, acaba em alemão, ou em Schweizerdeutsch. Mas eu entendo. Então tá ótimo. Então isso tá ótimo. Então só seria eu e a Nájila e a gente pode ouvir a gravação, né, Nájila? Ana, acho que a Luciana deve também. A Luciana fala inglês. A Luciana tudo bem. Então tá. Então é só desculpa, gente, a Adriana, ela só voltando um pouquinho, a Adriana lá na França, né? Ela pediu um pouquinho de tempo, ela tá vendo umas questões dela, ela escreveu para mim, mas ela tá recebendo todo o material, tá? Ontem mesmo ela participou do livro Debate Online, né? Por Foz, né? Da Evolucim, sobre educação emocional. Então ela tá participando, mas ela não tá com dedicação ainda de muito tempo. Mas eu falei para ela que eu sempre passaria para ela o que a gente está discutindo, né? E ela participe quando ela quiser para voltar, né?
Então, assim, o que é importante aqui no material do MEC, né? Então, ele faz, lógico, os preâmbulos iniciais, essa aqui é a página 14, né? Que a visão da educação para ele é isso, ela não é unicamente a formação da criança na escola ou na família, ela é um processo que acompanha toda a vida da pessoa e suas múltiplas adaptações sociais, né? Então, essa totalidade que ele concebe a sociedade é o subespécie educationis, é o educationis, né? Então, as grandes ideias de pacificação, de organização internacional do ensino que convertem em precursor de tantas instituições. Então, ele se preocupa com o universo também, né? Dentro da Europa, assim, não só de um lugar. Foi um ponto destacado, né? Como precursor da Unesco, por exemplo, né? Exato. Das ideias que foram culminar na Unesco. Então, isso eu achei uma coisa legal, porque ele teve um conjunto de ideias, fora a questão da educação mais prática, baseada no empirismo, né, da vivência da criança. Mais para frente nesse texto, eles vão destacar como, às vezes, um conjunto de ideias teóricas levam séculos para tomarem uma forma materializada numa prática, né? E o exemplo disso é como a Unesco tem no Comênios um dos fundamentos. A ideia que ele propôs acabou resultando nessa organização internacional preocupada com a questão da educação, da cultura, né? Exatamente. Isso eu achei muito bacana. Muito bacana. E aqui ele fala também, então, Comênios, né? Vou ressaltar aqui, né? Ele é metafísico, né? E ao mesmo tempo é o educador, né? Então, é o metafísico e o educador, né? Vamos dizer assim, né? Que confrontando milhares de dificuldades práticas, né? De um professor de línguas e de um organizador de escolas, e vemos como ele consegue alcançar a unidade interior, encontrar essa unidade na construção de uma filosofia fundada na educação, que a genialidade de Comênios reside no fato de ter compreendido que a educação é um dos aspectos dos mecanismos formadores da natureza. Isso é interessante. E ter assim integrado o processo educativo a um sistema que constitui o eixo fundamental de todo o processo. A natureza era o paradigma dele, né? Isso. É isso aí. Parte-se como fundamento da natureza. E aí você vê que na Pampédia é tudo exemplos da natureza, né? Alguém quer falar alguma coisa? Marisa, alguém? Mas eu acho que é um paralelo, né, Flávia, entre a natureza, porque acho que a natureza que ele está falando é a natureza interior, Isso. o paralelo entre a natureza humana e a natureza que a gente entende como natureza hoje, a terra, né? Isso, é isso mesmo, porque ele vai falar do homem, a integração do né? homem. E como se nesse paradigma, o que sintetizasse esse paradigma era justamente o processo educacional, a formação, né? A educação, porque isso estaria implícito tanto na natureza como no homem, né? Na natureza humana, né? Eu achei bem bacana isso também. Muito. E assim vai, né? Eu peguei assim alguns pontos que vocês podem também utilizar o próprio Drive, né? Onde está o trabalho do MEC. Vocês têm esse recurso aqui, vocês estão percebendo o que eu estou fazendo? Então, assim, eu coloco aqui, né? Eu clico nele e aí eu venho aqui e salto, tá vendo? Né? Eu fiz isso, Flávia, mas eu baixo o artigo. Não, você faz aqui. Faço isso, ilumino o texto e faço essas anotações, mas não no Drive, na minha pasta mesmo. Eu entendi, baixo o documento. Mas você pode fazer no Drive no sentido do colaborativo, porque aí todos nós podemos acessar o mesmo arquivo com as suas observações, com as minhas, com as da Nájula, com a da Marisa, com a da Silvia, entende? Porque aí porque fica fácil para você localizar no caso do estudo colaborativo que a gente está fazendo, né? É uma sugestão. Assim, é um aprendizado nosso da tecnologia, né, para facilitar o estudo colaborativo. Então, assim, então ele tem essa caixinha, você clica nela e vem aqui, seleciona uma parte, e logo ele aparece do lado e você escreve o que você quer.
daquilo, né? Um resumo ou um alerta, algum pensamento que você teve em relação àquele trecho. Flávia, desculpe-me por gentileza, quer dizer que se eu estiver lendo o material, digamos, eu estou preparando para a aula, então eu poderia usar esse método, né? Porque daí eu escrevo sempre à mão e daí se eu estou na cozinha não vou fazer isso, mas quer dizer, se eu preparar alguma coisa para a aula, eu posso ir no texto, fazer isso e fazer essa anotação aqui do lado. E daí quando a gente estiver conversando, aí eu posso chamar praticamente essa parte e ver o que eu anotei e fazer o comentário, não é? Aqui é um PDF. Você pode fazer o Google Docs, que é aquele processo do documento do Word, que também tem a mesmo recurso. Colaborativo entre todos, que é aquele Google Doc que tem a estrutura do ok, lá teve uma mudança que depois eu tenho que falar para você para poder consertar, porque eu não consegui entrar mais, sabe? Ok, deixa isso para agora. Então aqui você vê que, é uma forma, então, essa forma colaborativa da gente escrever, né, anotar algumas coisas. Então ele fala da evolução mental como uma simples maturação das estruturas pré-formadas, né? Então, eu achei interessante, ele considera a mente como um receptáculo a ser preenchido com conhecimentos extraídos da sensação. Aí a gente tem que parar, analisar o que ele falou e fazer um comparativo com o mental soma, psicossoma. Leia novamente, por favor, como que é? Eu não... Ele fala aqui, ó, no que diz respeito a um dos pontos que ele menciona, o Comenius foi interpretado como proponente da teoria das faculdades inatas. Ok. Era a evolução mental como uma simples maturação das estruturas pré-formadas. Ou seja, quando a gente já vem, acho que é a memória, entende? Acho que é o processo da memória. Então, você já traz tudo, você não é uma tábula rasa, você não é. Então, você já traz. Entende? Então, a evolução mental como uma simples maturação das estruturas pré-formadas. Ou, como empirista, que considera a mente como um receptáculo a ser preenchido com conhecimentos extraídos da sensação. Certo. Então, essa dupla interpretação exprime claramente a posição real do autor, como todos os partidários da espontaneidade da atividade do sujeito é duplamente acusado de inclinar-se para o pré-formismo e de exagerar o papel adquirida. Bom, então essa coisa, de novo, o paralelismo entre o homem e a natureza deve ser analisado de perto, tá vendo? Se concebido como estático, tal paralelismo constitui, ao contrário, uma doutrina de atividade na medida que relaciona a ordem formadora das coisas. Aqui ele é um pouco mais filosófico e tudo e tal, né? Mas é isso, eu acho que a mente, ela vai se desenvolver, né? Aí a Silene, se quiser trazer algumas das suas... Como é que você viu isso aqui, né? A evolução mental como uma simples maturação das estruturas pré-formadas. É isso mesmo que eu entendi? Você entendeu do mesmo jeito? Quer dizer, então a gente já vem, não é uma tábula rasa, a gente já tem mais assim... O desenvolvimento da mente, ela só vem porque já existe um arcabouço que já está pronto, vamos dizer assim. Eu acho que é por aí mesmo. Foi mais ou menos isso que eu entendi também, né? Como se a gente já trouxesse em si Ele faz muita analogia com a ideia de semente que vai germinar, né? Isso é bem Pestalozzi. Eu acho que esse é um ponto, para mim, é um ponto que eu acho que vale a pena entender melhor, né? Eu entendi que ele faz essa correlação, até essa questão da natureza como paradigma, né? Isso a gente vai... Se você for fazer uma analogia com a conscienciologia, com a múltiplas existências, aí fica fácil de entender, né? Porque você já vem com algumas estruturas desenvolvidas, né? Que depende aqui de uma ativação e de... Não sei se é por aí, se poderia ser por aí, só fazendo analogia com a conscienciologia, mas... É o que eu entendi, entende? A minha interpretação. Alguém tem outra visão? Silvia, Nájula, Marisa. É um ponto filosófico do negócio, entende? A explicação do paradigma, né? Quais seriam os pilares desse paradigma da natureza para ele, né? Para ele.
Uhum. Porque foi justamente onde eu parei a leitura, né? Uhum. Eu parei naquele tópico, que eu acho que é o dos textos selecionados, o 3, ele vai falar sobre a natureza como modelo, uma coisa assim. Isso, é isso mesmo. Né? Eu parei aí, não fui adiante. Tá. E aqui aí ele entra no segundo ponto, que seriam as aplicações didáticas, né? Então ele fala da crença no desenvolvimento, distinguindo 4 tipos de escola. E aí ele vai, é a primeira infância, a adolescência, a juventude, a princípio, na didática magna, né? Então ele vê esses princípios, né? Compreender que os mesmos conteúdos do conhecimento são necessários em diferentes níveis por corresponderem a necessidades permanentes. Então, assim, o processo nas escolas, né, primeiro nível, segundo nível, terceiro, quarto de aprendizagem, ele vai se repetir nos outros anos, porque ele entende que esse desenvolvimento, por mais que você mude de faixa etária, lógico, vai ter algumas demandas, mas o princípio de aprendizado é o mesmo, ou seja, a dinâmica de aprendizado para ele é a mesma. É isso que eu entendi que ele fala aqui, né? Então, e que aí o que vai ser entendido melhor é justamente a gente ler o Pampédia, né? Que aí eu também não li, eu não li o inteiro, entende? Mas acho que é por isso mesmo. Ele quer dizer que todas as idades, todas as faixas, né? Os estágios poderiam, os assuntos basicamente seriam assuntos fundamentais ou essenciais que todos podem aprender, mas depende do estágio e da dosagem, digamos assim, do que é cabível a cada, né? Não foi isso? Isso, é isso aí. Porque você tem que respeitar, logicamente, aquela faixa etária. Você não pode entuchar tudo, que é o que ele faz de crítica em relação à escola da época. Você começa com tudo de cima para baixo e de uma forma realmente muito massificante. É aquela coisa da decoreba, não é? De decorar as coisas. Então, assim, ele não concorda com isso, né? Tem que ser paulatino o processo das informações e tudo, né? Alguém gostaria de colocar alguma coisa? Flávia, eu estou quase dormindo. Oh, meu Deus! Mas Então, não se preocupe que eu me mantenho. Esse horário que é 9, 10, né? 11, Não, é o assunto. Eu começo. É o assunto. Não é porque não estou achando chato ou desagradável, não é isso, não. É o assunto, sabe? O que começa a dar assim. Então, olha aqui, ó. Aqui ele traz um trecho justamente falando das 3 regras para a pedagogia do desenvolvimento espontâneo. Então, ele fala: enviar as crianças para as aulas públicas por 4 horas, né? E 4 horas de estudos pessoais, que é aquilo que a gente viu lá. Não sobrecarregar a memória com a decoreba. Então, todo o ensinamento na capacidade dos alunos, pois estes se desenvolvem por si mesmos com a idade e progresso escolar. Ele confia nessa natureza que todo mundo tem interna de crescimento. Né? Então, isso aqui é justamente os princípios dele, né? Ó, os princípios para facilitar o ensino e o estudo. É assim, eu fui anotando algumas coisas que eu achei interessante, não é? Dentro, por exemplo, desse aspecto, né? Exemplos que devem, ó, os exemplos devem preceder as regras. Então, isso aqui é importante, né? Tá vendo? Os exemplos devem preceder as regras. Os passos naturais do desenvolvimento consistem em agir primeiro e só depois refletir sobre as circunstâncias da ação. Então, você vai ensinar matemática, Marisa. Então, é a indução, né? É a indução. Tem a ver com a questão da indução. A criança, que nem a Marisa falou, pelo que eu entendi, se você mesclar o dedutivo com o indutivo, primeiro ela teria que entender, digamos assim, o conceito de quantidade, de quantificação, digamos assim, para depois aprender a operacionalizar esse conceito, né? Assim, como que o indutivo e o dedutivo conversariam, né? Mas, por exemplo, a educação dele é empirista, ela parte da ação, né? Da indução, do indutivo, não é isso, Marisa?
Eu acredito que sim. Olha, talvez seja muito cedo ainda para mim falar sobre exatamente o que ele faz, porque eu não li muito profundamente ainda, né? Mas ele, de uma certa forma, ele tem razão, né? Eu tenho a impressão que ele quer falar para a gente, primeiro, ver a criança realmente no estado que ela está, né? Ter essa percepção da situação pessoal da criança e aí ir colocando uma coisa em cima da outra, quer dizer, esse processo gradual de aprendizado. Isso a gente pode ver de uma maneira em geral, mas aí a gente também pode, se a gente fosse ver como um zoom, né, assim, de uma máquina fotográfica, aí a gente vê isso primeiro de uma maneira em geral. Aí quando a gente quer ver assim, vamos pegar matemática, né? Aí o que significa isto dentro da matemática? O que significa isto dentro de uma outra... de um outro assunto, né? Então, dentro da matemática seria tem determinados pontos. Aonde eu começo? Daí a gente pega mais a fundo ainda. E como eu vou elaborar isto? Né? Marisa, deixa eu fazer uma pergunta, desculpa te interromper. Quando você vai ensinar um ponto de matemática, você traz, por exemplo, tipo, várias maçãs na frente do aluno e ele vai contar aquelas maçãs. Você vai fazer, por exemplo, uma operação matemática. Você traz elementos concretos antes de começar a teorizar? É uma questão que eu tenho. Eu trabalho assim, primeiramente eu tenho que fazer um diagnóstico. Aonde que a criança se encontra na maneira de entender, claro, de acordo com a classe, com a escola, tudo, né? E aí eu pego tudo que for possível, tudo que eu penso assim que essa criança poderia facilitar o aprendizado. Nesse curso que eu fiz de especialização, é exatamente isso. Não é você pensar assim, eu tenho método, eu tenho os conhecimentos e eu dou para a criança. Não é só isso. É primeiro pensar assim, a criança não entende assim, então eu tenho que entender por que a criança não entende? E daí descobrir um método de trabalhar com a criança. E principalmente a motivação, né? E o interesse dessa criança por aquilo que você vai ensinar. Imagine que eu tinha uma aluna já com 14 anos e um dos problemas enormes dessa aluna é porque ela ficava na discussão assim na cabeça dela. Por que isso se chama assim? Logaritmos. Por que chama logaritmos? Ou por que chama isto ou aquilo? E ela não ia à frente na aula, porque ela ficava parada naquilo porque chama assim. Quando eu percebi isso, né, aí eu me lembrei dos verbetes que tem a etimologia, que tem quando surgiu a palavra. Aí eu comecei a explicar para ela que as palavras vão surgindo com o tempo, eu pude mostrar também no dicionário, aí perguntei para ela, coisa assim simples, né? Por que a cadeira chama cadeira? Por que você não chama cadeira de mesa? Vamos chamar a cadeira a partir de hoje de mesa, né? Ela falou, não dá, é cadeira. Eu falei, então, essa palavra surgiu num determinado ponto. E aí me veio uma ideia por causa do celular. Eu falei, na minha infância, ou na minha juventude, não existia essa palavra de celular. No momento que eu falei isso para ela, parece que abriu, ela começou a entender melhor e aceitar que os nomes, os símbolos, né? Um negócio assim bastante interessante e antes ninguém tinha percebido, nem eu, que o problema dela não estava em resolver o problema e sim em aceitar que os nomes, é um negócio assim incrível, né? Quer dizer, essa é a obrigação do professor quando trabalha com esse método, de tentar descobrir por que a criança ou o jovem não entende. Né? E aí tem materiais, eu tenho um monte de materiais. E aí a gente vai concluindo, né? Porque nós já estamos aqui no final, eu queria ouvir primeiro o parecer disso tudo que a gente discutiu, mas a frase, por exemplo, os preceitos do Comênios. Então, oferecer sempre algo que seja ao mesmo tempo compreensível e útil. Os alunos serão dessa forma seduzidos e estarão com a atenção sempre disponível.
E aí ele fala, justo aqui, ó, não empreendas um ensino sem antes ter motivado o desejo do aluno em aprender. Isso é bem bacana. Isso é fundamental no meu ponto de vista. A gente tem que pensar muito bem sobre isso, né? Sobre não empreender o ensino sem antes ter motivado o desejo do aluno em aprender. Porque ele pode chegar, principalmente a matemática, eu odeio isso, professora, não aguento, não quero, não vejo, não... Entendeu? E aí, como você vai motivar esse aluno a gostar de uma coisa que você gosta, né? Mas dentro do olhar dele, qual que é a utilidade que aquela matemática vai ter na vida dele, no estágio em que ele está? E para o futuro, mas mais pelo estágio onde ele está. Como você fez a correlação do celular, né, no momento atual, então ela caiu a ficha para ela. Isso foi importante, porque você partiu do interesse dela de saber o conceito das palavras. Você entendeu que o momento dela, para ela entender a matemática, ela tinha que entender o conceito. O conceito primeiro. Você ampliou, tudo bem. E aí ela, acalmei, né? Aí ela sentou para depois você, então, entrar com a matéria, porque ela estava com aquilo, para ela era uma barreira, ela não conseguia ir para frente, porque... Então, aí você parou, esse é o processo. Você parou, deu atenção ao momento dela. Para depois avançar, porque você está com a ânsia de passar a matemática, a matéria e tal, e ela está empregada naquilo, não vai. Os assediadores não me deixam daí trabalhar se eu fizer de outra forma. Não, mas veja, é um processo que eu acho que é bacana a gente pensar. Eu acho que esse princípio dele, para mim, eu acho que é válido em qualquer época. Sim, mas aí também tem uma discussão muito séria. Quer dizer, eu acho ótimo da maneira como a gente está vendo, fazendo e tudo, mas para a realidade, quando se trata de um estudo estadual na escola, com muitos alunos, tem muitas outras influências. E você captar essa motivação, principalmente para a matemática, eu vejo muitas vezes quando nas situações aqui, apesar que eles trabalham muito bem na minha maneira de ver, entram outros pontos também que a gente tem que considerar. Eu só estou falando isso para a gente não ficar numa ilusão assim, né? Certo, muito bem. Agora, eu pensei uma coisa, Flávia, só uma coisa. Se vocês quiserem, eu poderia perguntar realmente para a Melanie se ela não gostaria de falar alguma coisa sobre ele, sobre os estudos que ela fez sobre ele. Sim. Talvez para a próxima vez, porque daí agora a gente já falou bastante sobre ele. Uhum. Daí ela talvez tenha algumas informações mais assim profundas, interessantes para a gente. Sobre a metodologia dele, né? Assim, o que ela achar que é importante, né? Não sei. Sim, eu acho bem bacana. Né? E ela esteve lá no museu, né? Bacana, são assim, umas coisas que sejam também, que façam correlação com a Conscienciologia, né? É a Melanie, eu lembro da Melanie, eu conheci lá em Estrasburgo. Exatamente. Eu lembro, eu vi já em algumas participações. Muito bem. Okay. Para encerrarmos, Nájila, você gostaria de tudo isso que a gente discutiu, gostaria de colocar alguma coisa? Não, olha, hoje eu fiquei só na escuta, eu acho que eu vou continuar, mas eu achei super interessante os pontos que eu tinha também me chamado a atenção, vocês falaram aí, então eu acho assim, tudo já foi dito e vou tentar me aprofundar mais para tentem ler a próxima aula. Uhum. E a gente focar na Pampédia, né? Coisa. Silvia, como a sua primeira vez. Obrigada, Nájila. Olha, foi muito interessante, cresci muito com tudo isso, agradeço a todas e gostaria de continuar os próximos estudos. Muito bom. Só que, vou dizer para vocês, não foi fácil segurar até agora, porque o ataque aqui veio com tudo, sabe? Para mim sair correndo, para mim desligar o computador e outras coisas, mas... Nossa, mas tão forte assim, vai falando, quando isso acontecer, dá um toque, pode ter. Eu vejo assim que a mesma coisa que aconteceu com a Marisa, de uma forma diferente, aconteceu comigo, e eu acho que a gente tem que se preparar muito melhor para a próxima vez, preparar o ambiente, pedir mais ajuda, mais proteção, porque não é brincadeira, gente. A gente está dando um passo não só no físico, mas
ajudando muitas consciências do extrafísico que estão aqui. E existe muito interesse contrário. Então, a gente tem que ter muito domínio das energias e assim... mas eu vou pedir uma coisa, Silvia. Eu sim, perfeito. Mas assim, fique com uma ortopensinidade melhor que você puder. Para você e para Marisa, para todas nós. Então, assim, quando vier essas coisas assim, pensa sempre no positivo, né? Vamos pensar não nos assédios, mas sim nos desassédios, né? Então, vamos sempre focar a nossa atenção na desconstrução do negativismo. Não sei se vocês entendem o que eu quero dizer. Então, quando vier isso, é desviar o foco para a pensinidade. Então, emitir as melhores energias, as melhores emoções, os melhores pensamentos. Teve também que eu precisei pedir muita ajuda aqui. Senão, teria se largado tudo e saído correndo. Então, aí é um autoestudo que também você vai precisar fazer, não é? O porquê que isso está ocorrendo, né? Qual que são as demandas internas suas com relação à temática, com relação a um autotrabalho seu, aí também precisa ser feito, né? E fique firme, aí vai descobrindo e vai anotando e compartilhe com a gente. Assim, não deixe passar, a gente vai ter um mês, quer dizer assim, o próximo encontro que nós já gostaríamos de deixar, e aí eu vou pedir auxílio de vocês, eu sei que vocês têm muitas atividades em setembro, né? Eu pensei, sempre a gente faz, talvez, eu não sei se eu vou estar em Portugal ou não, né? Mas a princípio seria no dia 29 de setembro. É o último domingo. Geralmente a gente faz no último domingo. Excepcionalmente nós fizemos. Não sei se vocês têm nas suas agendas, se tem muito compromisso, a gente vai dar, então... Oi? Que dia que você falou, desculpa? 29 de setembro, último domingo. Ah, de setembro? Tá. Deixa eu dar uma olhada aqui. Deem uma olhada em suas agendas, vejam como é que está. Você já vai estar em Portugal, Flávia? Não sei, eu estava pretendendo já estar, né? Mas aí vai depender da Silvia lá, né? Do Porto também, vamos ver. De conversar com ela. Eu não sei, mas talvez nesse dia eu não possa, mas ainda não está bem claro. Mas se você... Aí eu não participaria também. Tem que ver assim, se combinar para melhor para todo mundo, daí vocês marcam e eu também marco, e se for possível, eu espero que seja, mas ainda não sei. Pensem bem aí, né? A princípio seria isso, né? Para mim tá ok. Eu só vou precisar deixar vocês porque eu tenho um outro compromisso aqui, tá bom? Nós já estamos terminando. Um abraço a todas, né? Beijo, tchau, tchau. Tchau, Nath. Obrigada. Você gostaria de falar alguma coisa, Silene? Não. Tudo bem? Tá. Então, ficamos assim, de combinar, de trabalhar a Pampédia, né? Flávia? Oi, pois não, Marisa. Eu gostaria de falar só uma coisa para assim em geral, mas também para a Silvia. O que me ajuda nesses momentos assim que eu já apliquei é de esclarecer para as consciex, que talvez seja o consciex, né, que estão precisando de esclarecimento, esclarecer que a gente está fazendo isto com uma boa intenção, para entendimento do nosso trabalho, mas também através dessas discussões, através dessas trocas de ideias, pode esclarecer para as consciex determinados pontos que elas interpretavam e que talvez interpretaram errado e que elas possam ser encaminhadas. Quer dizer, é uma intenção muito positiva. E eu tive uma situação que eu vivi na Suíça e que aí quando eu esclareci, aí acalmou, né? Quando eu esclareci, olha, eu estou hoje na Suíça por causa disso, e também tinha a ver com a matemática, porque eu fui ver, eu queria ver a biblioteca de matemática em Basel, né? E quando cheguei em Basel, começou a acontecer vários acidentes, assim, sabe? Aí falei, bom, alguma coisa está errada. Nesse momento, eu quase caí na rua, numa rua plana, tudo, não tinha nada. Aí eu pensei, bom, parei, trabalhei com as energias, aí eu senti, eu tenho que pedir licença para as consciex para mim poder entrar aqui na Suíça. Eu tinha vindo da Alemanha, né, de trem. Aí eu
fiz um trabalho assim, olha, eu estou aqui para ver a biblioteca de matemática que tem aqui em Basel. E é a minha intenção, e expliquei direitinho. A partir daquele momento começou a aliviar, ficar. E quando eu cheguei no prédio, tinha uma moça me esperando, que eu nem conhecia. Entre, por favor, me indicou tudo, mostrou tudo, aliviou a situação, né? É uma coisa que talvez a gente possa empregar, assim, para facilitar, pelo menos tentar. Nossa, muito obrigada, Marisa. Tudo que você falou foi muito importante. Eu acho que você esclareceu muito. Para mim e para as consciências também. Agradeço a todas. Muito obrigada. Muito bem, Silvia, valeu, muito bom a sua participação. Obrigada aí. Silene, temos dobradinha hoje à noite, né? Com a evolução. Flávia, então você ficou para 29 de setembro, às 14 horas, né? Para você, às 14 e 9 horas a gente... Sim. Ok, então eu vejo se eu posso participar, qualquer coisa daí eu digo. Vamos ficar ligadas, né, com esse processo todo, estudando, procurando fazer autopesquisa, né, nas repercussões. E eu vou falar com a Melanie, nem que eu não esteja no dia, se ela puder, daí entra em contato também com você, ok? Ótimo, obrigada, gente. Um beijo, um abraço, um ótimo domingo. Tchau, né? Tchau, Boa semana. Tchau, tchau.